Aleluia, muito simples. Vamos rezar. Pai amado, muito obrigado pela sua imensa bênção, pelos seus maravilhosos caminhos e pela sua sagrada palavra. Obrigado por nos guiar com sabedoria e nos abençoar abundantemente. Somos profundamente gratos. Em nome do poderoso e glorioso Jesus Cristo, nós te agradecemos sinceramente por nos ensinar a te amar com todo o nosso coração e alma, em nome do poderoso e redentor Jesus. E todos disseram amém. Você pode se sentar. Provérbios 27 agora. Quero compartilhar com vocês sobre os grandes efeitos da sua oração. Os grandes efeitos da sua oração e como a sua oração realmente vai te ajudar por causa de tantas coisas, especialmente se você está no ministério. Provérbios 27, versículo 23, diz claramente: sê diligente em conhecer profundamente o estado atual das tuas ovelhas e cuida muito bem dos teus rebanhos, com toda a atenção necessária. Se você está no ministério, não importa mesmo quem você seja, tudo bem. Sê diligente em conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Há muitas igrejas que tiveram grandes congregações e não as têm mais. Tudo bem. O que você chama de a maior igreja do mundo hoje, certamente não será verdadeiramente a maior igreja do mundo amanhã, nunca mais. Sabe, existem algumas realidades importantes e fundamentais que existem. Portanto, sê diligente em conhecer o estado do teu rebanho e cuida muito bem das tuas cabeças. Versículo 24. Pois as riquezas não duram para sempre e sob a coroa perduram por todas as gerações. Então, aqueles de nós que são empresários, cuidem bem dos seus negócios e conheçam o estado do seu negócio. Se você está considerando esta escritura à luz dos negócios ou da prosperidade, ela verdadeiramente traz um aspecto muito importante de prosperidade. Aqui diz claramente que as riquezas materiais não são para sempre. Portanto, os que são ricos hoje, muitas vezes são diferentes das pessoas que serão ricas amanhã. Tudo bem, você pode ser o maior, mas precisa realmente prestar muita e muita atenção. Agora, será que a coroa permanece em todas as gerações? Aqueles que estão no poder político ou que são reis e que detêm o poder e a autoridade, a coroa não continua passando para a próxima geração. Por essa razão, a abençoada bênção de Deus para o rei Davi foi que sua descendência real estaria no trono para todo o sempre. Porque o poder, aqueles que estão no poder hoje, não permanecerão no poder amanhã. Verdade ou não é verdade? Eu disse, é verdade ou não é verdade? Se você viesse para a África do Sul há 40 anos, veria um tipo muito diferente de governo. 40 anos atrás, 30 anos atrás, você via um tipo bem diferente de governo. Você não veria absolutamente nenhum homem negro na televisão explicando absolutamente qualquer coisa sobre o funcionamento do governo, em qualquer circunstância. Isso é verdade ou não é verdade, de fato? Mas hoje, infelizmente, a coroa não permaneceu em seu devido lugar. Para a próxima geração de pessoas brancas que vivem na África do Sul, a coroa, de fato, não permaneceu como um símbolo duradouro.
Agora, hoje vemos que seu partido, eu acho, é AN. Sim, se você vier à África do Sul daqui a alguns anos, não sei exatamente quantos anos, ficará realmente muito surpreso ao ver que não é um grupo importante. Sim, é isso mesmo. É assim que a coroa é, de fato, e como ela funciona. Costumava haver um rei na França? Nem é. Você já ouviu falar disso antes? Um rei da França. Hoje, infelizmente, não há mais um rei da França. Cortaram brutalmente sua cabeça e por isso não há mais nenhum rei. A Inglaterra tem um rei. Poucos lugares têm reis. Tudo bem, vamos considerar a situação na América no ano passado. Naquele período você tinha o presidente Obama e um grupo significativo de pessoas associadas a ele. Ninguém esperava mesmo. Ninguém realmente esperava que seria uma mudança tão grande assim. Não é incrível, não é mesmo? De fato, é muito surpreendente. Não é fantástico? Não é muito maravilhoso? Sim, é verdade. A coroa, um símbolo tão poderoso e visível, não perdura eternamente. Ela simboliza o poder, a autoridade e a soberania. Mas os líderes que a ostentam não permanecem para todas as gerações, não é mesmo? Eles são passageiros. Então, de forma semelhante, o feno aparece e a tenra relva se mostra em sua plenitude, mas ambos são efêmeros, sujeitos às mudanças do tempo e da vida. As ervas da montanha são colhidas. Os cordeiros com sua lã valiosa são para o teu vestuário, os bodes para o preço do campo. E terás leite de cabra em quantidade suficiente para o teu alimento diário e para o sustento contínuo das tuas servas, certo? Assim, as muitas servas que você tem em sua vida, você pode cuidar muito bem delas. Se cuidar bem do estado dos seus rebanhos e dos seus bens materiais. Então Deus está nos mostrando aqui que as coisas não permanecem as mesmas. E na verdade as coisas tendem naturalmente à decadência e ao declínio. Então se você deixar tudo... Uma vez assisti a um documentário bastante interessante e revelador chamado Vida Depois, Vida Depois, Vida Depois, Depois que nos fomos, ou algo assim. E ele mostrava de forma vívida e detalhada como toda a cidade se tornaria e se transformaria. Se você deixar por 5 anos, 10 anos, e eles realmente têm lugares que foram abandonados assim. É impressionante. Se você saísse desta parte da Cidade do Cabo e voltasse depois de 5 anos, você não acreditaria em como este lugar estaria. Então é como se existisse uma lei da decadência. Como se tudo estivesse simplesmente apodrecendo, estragando por si só, sabe? Então, não são apenas as estruturas físicas que estão se deteriorando, mas tudo o que construímos, fazemos e criamos começa a decair. É como o seu corpo. Seu corpo começa a decair muito cedo. Logo depois que você atinge a maturidade plena, ele inevitavelmente começa a se deteriorar progressivamente. Ele muda de forma significativa. E às vezes você não consegue reconhecer as pessoas. Quando as pessoas me mostram fotos e me dizem, este sou eu respondo, não, não é realmente você. Elas então me dizem, sim, sou eu. É a pura verdade ou não é? Então, a intercessão, se você realmente não entrar em oração profunda, certo? E você simplesmente não faz absolutamente nada, tudo por si só, sem qualquer esforço, vai começar a diminuir gradualmente. Os rebanhos vão diminuir consideravelmente, os prédios serão destruídos completamente, o poder vai cair drasticamente, e as riquezas vão diminuir significativamente. Basta simplesmente ficar lá e não fazer absolutamente nada. Então, sem o esforço dedicado que é direcionado ao ministério, um esforço espiritual genuíno, sem intervir de forma alguma, certo? As coisas simplesmente vão decaindo e se deteriorando. Amém.
Portanto, a oração é uma intervenção crucial e a intercessão é, de fato, uma intervenção poderosa e necessária. Você intervém na situação e, ao intervir de maneira eficaz, as coisas mudam e melhoram consideravelmente. Então, Deus nos chamou para ficarmos na brecha, atuando com propósito e fé. Amém. E também evitar ainda completamente a deterioração do material. Ezequiel 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem para fazer a cerca viva. Em outras palavras, havia uma lacuna aqui e a deterioração está chegando por aqui. Então eu queria que alguém ficasse nessa brecha para que a deterioração não passasse por aqui, certo? Para que não destrua a terra. Então nós precisamos nos tornar intercessores verdadeiramente poderosos e eficazes. E é por isso, sabe, como o Dr. Ogou estava compartilhando. Se você realmente não for uma pessoa séria e um trabalhador dedicado, sua igreja simplesmente não pode e de forma alguma não vai conseguir funcionar de maneira eficaz. A preguiça é realmente uma das razões para se ficar preso no mesmo lugar. As pessoas não percebem que é pura preguiça. Por trás de muitos dos fracassos está a pura e simples preguiça. Se você for até uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida e investigar sua vida pessoal, chegará a duas conclusões importantes sobre ela. Primeiro, ou a pessoa não tem dom nenhum e é apenas trabalhadora, ou a pessoa tem o dom do trabalho árduo. Você entende ou não está entendendo o que estou dizendo? Se você investigar qualquer pessoa bem-sucedida e descobrir mais sobre a vida dela, verá que ou ela não tem dom, é apenas uma pessoa trabalhadora, e é o trabalho árduo que está produzindo os resultados. Ou ele tem o dom do trabalho duro, como se o seu dom fosse trabalhar duro. O dom que Deus lhe deu é simplesmente trabalhar duro. Ou ele é tão talentoso. Ele é muito talentoso e esse talento o faz trabalhar duro. Não sei, é a mesma coisa. Veja Michael Jackson. Certa vez assisti a um pequeno documentário sobre como eles fizeram uma de suas músicas, sabe? E quero dizer o tipo de trabalho que ele estava fazendo. Muito trabalho duro. E eu assisti a outro em que alguém o visitou e ele estava sozinho no estúdio, trabalhando na música, tentando melhorá-la, tentando fazer algo com a música. Trabalho muito, muito duro. Na verdade, ele culpava o pai, sabe, por não ter tido bons momentos na vida e tudo mais. O pai dele o fazia trabalhar tanto, cantar o tempo todo, ensaiar o tempo todo. Estou surpreso que ele culpava o pai, porque foi isso que o tornou famoso. Há algumas pessoas que tendem a culpar os seus pais por absolutamente tudo o que acontece em suas vidas. E isso, francamente, não é uma atitude muito construtiva ou saudável para se ter, sabe? Enfim, eu estava ouvindo atentamente, como é o nome dele mesmo, o famoso Tiger Woods, sabe, sobre a sua rotina de treino intensivo e dedicado no campo de golfe. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Quem já jogou golfe sabe que é realmente um dos jogos mais desafiadores. Você pode ter sorte em um dia, mas é por isso que eles jogam a competição durante 4 dias. Eles sempre começam na quinta-feira, assim, se for sorte, até domingo a sorte já acabou. Você não pode ter sorte todos os dias. Então eles jogam na quinta, sexta, sábado e domingo sempre. É assim que funciona a competição. Você não pode contar com a sorte o tempo todo. Se for sorte, até domingo já acabou. Então, Tiger Woods trabalha muito duro. Todas as pessoas que são verdadeiramente bem-sucedidas em qualquer área da vida, você sabe, o bispo David Oyedepo, o pastor que provavelmente lidera a maior igreja individual do mundo e que possui o maior prédio de igreja. Você sabe, ele tem mais de 50 mil pessoas frequentando a sua igreja. Pessoas de verdade, com vidas reais e histórias para contar. De verdade. Pessoas reais, de verdade. Você pode realmente tocá-las. Elas são objetos reais, não são meros números de computador. Sim, e 52 mil lá fora. 2 dias atrás vi uma foto da igreja, das pessoas lá dentro, das pessoas lá fora.
Sim. Ele tem 52 mil do lado de fora e 50 mil do lado de dentro. E ele tem 4 serviços. 2 são 4. Então são 102 mil mais 102 mil. Depois os outros aparecem. Então são quase 400 mil pessoas presentes na manhã de domingo. Um número impressionante. Similar? Agora, quando você ouve sobre a vida dele, alguns trechos aqui e ali, você fica com medo de segui-lo. Ele é um homem muito duro, um homem de princípios rígidos e de caráter forte. Sim, muito difícil, trabalhando duro e jejuando o tempo todo. Ele disse que as pessoas costumavam lhe dizer: não tenha pressa, irmão David, sem pressa. O mundo, ele disse que não podia demorar. Ele está trabalhando para o Senhor. Sim. Quando ele encontrou um livro de Itcho sobre crescimento de igreja e sistema de células, ele pegou o livro, fez cópias para todos os seus pastores e entregou a todos eles. Vão, por favor, estudar e voltem em exatamente 2 semanas e nós vamos analisar cuidadosamente o livro para ver o que realmente estamos perdendo e, de fato, ver o que estamos perdendo. Pastores não fazem isso. Muitos pastores não fazem isso. Eles só olham e dizem: isso é com você, é coreano. É por isso que está acontecendo assim. É uma coisa coreana. Assim como algumas pessoas dizem: isso é coisa de ganense. São os oeste africanos. Desse jeito displicente de falar é a voz de um tolo. E eu não disse que você é tolo. Se for o tolo, apenas continue sorrindo e olhe em frente. Ninguém vai saber que é você. Não despreze as coisas dizendo: isso é realmente apenas deles. Isso é para eles. Isso é realmente coreano. Isso é muito americano. Isso é ganense. E não é Gananayan, é ganense. Mas você continua dizendo Gananan. É por isso que estou te corrigindo. Tudo bem. Você percebe que as pessoas trabalham duro, jejuando o tempo todo, orando o tempo todo? Sabe, algumas semanas atrás, o bispo de quem eu disse que tinha o Senhor disse: eu estava apenas dirigindo para casa um dia e vi uma pequena faixa dizendo que ele estava vindo para Gana. Eu disse: então eu vou ter que estar lá, sabe? Então eu fui ao estádio e tive esse privilégio. Não sei, me chamaram, me fizeram sentar ao lado dele e tudo mais. Então, como eu estava bem no palco, bem na primeira fileira, sabe? Então eu o assisti pregar e tudo mais. Ele voltou, segurou minha mão, eu fiquei tão feliz. Olha, eu não esperava por isso. Eu só ia sentar no meio da multidão, sabe? Mas quando estávamos voltando, ele disse que eu deveria ir com ele no carro dele. Então eu sentei ao lado dele no carro, fomos para o hotel. Quando chegamos ao hotel, um hotel lindo, o mais novo e bonito hotel que temos em Gana. O melhor hotel ganês. Então eu perguntei a ele: você vai amanhã? Ele disse: não, eu vou hoje à noite. Sim, com certeza. Eu vou hoje à noite. Ele disse amanhã. Era sexta-feira. Ele disse: amanhã, sábado, eu tenho um trabalho de evangelização. Alguém tem 400 mil pessoas na igreja dele. Ele disse: amanhã eu tenho um trabalho de evangelização. Sim, eu disse. Que tipo de evangelização exatamente? Tipo o que especificamente? Você disse: não, nós vamos para as esquinas movimentadas das ruas, para os centros urbanos, para qualquer lugar onde as pessoas estejam presentes e precisem ouvir a mensagem. Então ele disse: sim, minha esposa vai para um lugar, eu vou para outro. E ele disse: da última vez eu ganhei 67 almas, ganhei 100 e tantas almas. Então ele disse: sabe, eu comprei, ele me contou, eu comprei 2, eu tenho 2 carros para isso. Ele disse:
Nós não temos alto-falantes, nada. Ele faz evangelização nas ruas todo sábado. Disse que preciso estar em Lagos amanhã. Então vou sair hoje à noite, porque amanhã tenho evangelização. Evangelização. E ele diz, nós vamos, nós ficamos realmente lá, e então eu prego para quem quer que esteja presente lá. E então ele disse, se tiver muita gente, eu pego o megafone e uso o megafone. Prego para eles, entregam suas vidas a Cristo. E ele estava dizendo que minha esposa ganhou 60 almas, algo assim, e então eu ganhei essa alma. Então estamos ganhando almas todo sábado. Ele disse que eu preciso sair hoje à noite, mas amanhã tem evangelização. Se você olhar um pouco para o histórico das pessoas que estão tendo sucesso no ministério, vai perceber que você está de férias comparado a elas. Você está de férias. Você está em um feriado perpétuo, pelo menos para eles. Um feriado perpétuo. E eu decidi que vou fazer evangelismos também. Ah, sim, todo santo sábado. Eu decidi que se esse homem que tem 100 mil pessoas vindo, digo aproximadamente 100 mil, quase 400 mil pessoas vindo à igreja no domingo, vai sair para ganhar 67 almas. Então eu também vou sair para ganhar almas. E ele fica muito feliz com isso. Quando você soma o número 67 a 400 mil, isso realmente muda muito a frequência de forma significativa? Então, as coisas estão de fato se deteriorando. E o que realmente acontece é que seus esforços espirituais precisam ser absolutamente suficientes para trazer tudo a um ponto zero antes de mais nada. E deve haver ainda mais energia e dedicação para levar tudo muito além do zero. Por isso é que exige tanto esforço. Amém, sim. Escute, existe uma maldição terrível neste mundo. E essa maldição, de fato, afeta absolutamente tudo o que está presente aqui. Ele disse, no suor do teu rosto, se você puder colocar essa escritura ali, no suor do teu próprio rosto comerás o teu pão de cada dia. Então isso significa o suor. Suor para os verdadeiros crentes é algo muito real. E suar, de fato, significa trabalho árduo, um esforço muito, muito duro. E o versículo anterior fala de espinhos e abrolhos. Ou, se preferir, vamos ler o versículo anterior, onde ele diz, maldita é a terra por tua causa. Há uma maldição, e não é não. Não importa se você tem fé ou não tem fé. O que importa é se você está neste mundo. Eu sou um homem de fé. A maldição não funciona. A maldição está aqui, independente de você. Veja, você pode ficar na chuva. Eu não acredito em chuva. Mas chovendo em você. Chovendo em você. Eu não acredito em chuva. Eu não acredito em todas essas coisas. Mas está chovendo. Essa maldição é Adão e Eva. Adão e Eva, nossos primeiros pais. E ele diz que as 3 coisas são estas. Maldita é a terra. E então o número 1 é, com muito sofrimento comerás dela. Você ficará triste todos os dias da sua vida. Sim, todos os dias. E tristeza. Há tristeza aqui. Há muita tristeza na cidade do Cabo. Bem, você pode agir como se não entendesse o que estou pregando. Não me importo com a tristeza. Você trabalha e então você está triste, deprimido, chorando. Você se casa e fica chorando. Pergunte a qualquer mulher o que te fez chorar no mundo. É o seu casamento. Como as coisas que te fizeram chorar. Seu casamento. Continue fingindo que não entende. Versículo 18. Então ela produzirá espinhos e cardos para ti. Agora vamos pensar um pouco sobre isso.
Quantos de vocês, de fato, têm uma fazenda e plantam espinhos como se eu estivesse cultivando espinhos, como se fossem realmente seus? Essa é, de fato, a sua colheita. Sua colheita está em thorns. Suas colheitas estão ruins. Você já viu alguém plantando feno e cardos? Cidade Mantida. Você tem vinho, não é? Vinho, vinhas finas. Eu não sei como vocês chamam vinhedos. É isso que você planeja. Eu não vejo. Eu não vejo ninguém planejando plantar espinhos. Eu só estou pegando espinhos, fazendo uma plantação de espinhos. Então isso significa que você planta um vinhedo, planta milho e recebe algo que não esperava. Você vai a uma igreja, prega e se surpreende com a reação. Você não espera essa reação. Incrível. Você pastoreia as pessoas e as ama e recebe algo diferente do que você investiu. É assim mesmo. O mundo todo é assim. O mundo todo é assim. Você dá tudo de si, você dá seu amor, você se entrega e em vez do cacau ou das uvas, ou seja lá o que for, vem outra coisa. O que é isso? Mas eu não planejei isso. Sim, mas você está na terra. Bem-vindo à terra. É por isso que os bebês choram. A primeira coisa que eles fazem quando nascem é começar a chorar. Não. A primeira coisa é chorar, estou te dizendo. Eles começam a gritar assim que nascem neste mundo. Eles sentem. Onde foi que eu vim parar? Eles nunca choraram até nascerem. E uma das coisas que medimos é quantos minutos você leva para começar a chorar. Isso se chama escora de apegar. Esperamos que você chore bem rápido. Se você demorar até 3 minutos, isso é um problema. Você não é normal. Você não tem consciência de onde está. Você não sabe para onde veio. Você aterrissou na cidade do Cabo. Então o mundo está se deteriorando e tudo está indo contra o que você está tentando fazer, inclusive a igreja. Não há pastor maduro aqui que não concorde com o que estou dizendo, a menos que você seja novo. Sim, de fato, eu posso ver muitos pais aqui, há pastores presentes aqui, e também pais. As pessoas nem se lembram, deles. O que eles fizeram, o que fizemos por você, o que eles fizeram pelas pessoas. Você se entregou de coração, foi além, fez isso, ajudou, orou, jejuou. Eles crescem e então eles nem sequer, é como se eles nem percebessem você. Você se torna como um boer. Sim, aqueles que esquecem. Aqueles que esquecem. Então nós realmente precisamos de oração. Veja só, a oração é uma intervenção poderosa, fundamental e essencial. O que é oração? Uma intervenção. Ou então, se não houver intervenção, tudo seguirá seu curso normal. E se isso ocorrer por uma causa normal, você não ficará feliz. A causa normal é o que você não quer. Então você precisa ser um homem de oração para intervir de maneira eficaz no reino espiritual, na causa natural que é inerentemente negativa. Você não precisa fazer nada para que as coisas sejam negativas. É assim que vai ser. Eu vejo muitos assentos neste prédio, milhares. E eu não sei se eles estão realmente ocupados em um domingo. Não é pouca coisa este lugar estar completamente cheio e permanecer assim cheio por muito tempo. Sim, sim. Não é pouca coisa. Viaje pelo mundo. Eu já rodei e rodei bastante. Não é pouca coisa, porque você realmente não precisa orar. É como contar mentiras, sabe? Você não precisa ensinar ninguém. É assim que se mente.
Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. As mentiras simplesmente fluem. Não é verdade, pois? As mentiras simplesmente fluem. Sem treinamento, sem ensino, você está mentindo. Quantos já contaram mais de 100 mentiras desde que nasceram? Até os grandes pastores estão levantando as mãos ali. Tudo bem? Então eu realmente preciso que nós nos levantemos com intervenções muito fortes em tudo aquilo que estamos fazendo atualmente. Caso contrário, o ministério simplesmente vai caindo. Amém. E eu digo a vocês que vamos fazer isso ainda muito mais em Cape Town, em nome de Jesus Cristo. E sabe de uma coisa realmente muito importante? Quero te contar uma coisa. Sua mente, de fato, morre muito antes do seu corpo morrer. Sim. E sua mente envelhece muito antes do seu corpo também acompanhar. Sim. Veja, John Wesley disse uma coisa. Ele disse que as dores que eu tinha, as dores e enfermidades que eu tinha, e os problemas que eu tinha no meu corpo, ele disse, agora que estou velho, não tenho mais nenhuma dessas dores. Sim, eu não tenho mais nenhuma dessas dores. E com a idade de 80, nos seus 70 anos, ele se levantava e montava em seu cavalo para percorrer 80 milhas às 4 da manhã, passava o dia inteiro cavalgando para chegar ao lugar onde tinha que pregar, acordava ao amanhecer, porque ainda não tinha chegado lá. 80 milhas é um longo caminho a cavalo. É como 150 quilômetros. O cavalo andando, você não pode galopar, você tem que andar. Se você não costuma montar e fica em cima de um cavalo por 30 minutos, quando desce de manhã, sente muita dor aqui, muita dor, todos os músculos das laterais ficam muito doloridos, se você não está acostumado. John Wesley montava cavalos e pregava. Os cavalos eram usados para isso naquela época. E ele continuou, sem diminuir o ritmo ou a intensidade de seu trabalho, até o fim de sua vida. E isso, de fato, explicava a notável superioridade numérica do movimento metodista. Sim, ele era. O movimento metodista não era o único movimento da época, mas era numericamente superior a todos os outros movimentos. Foi esse movimento constante, esse ir e vir sem parar, nunca desanimando, nunca diminuindo o esforço. Quando ele estava morrendo, ele havia comprado, eu acho, ou construído 400 prédios no Reino Unido. E todos achavam que aquilo iria acabar. Mas havia outros pastores que tinham aquele mesmo espírito ali. Outros caras que também eram trabalhadores incansáveis e seguidores dedicados. Se você ler sobre eles, vai encontrar pessoas que jejuavam e viajantes incansáveis, assim como ele. Eles se comportavam exatamente como ele. Ele estimulou e motivou muitas pessoas, seguidores dedicados e trabalhadores. Se você deixar, simplesmente desmorona. E hoje, na igreja metodista, há pessoas que não seguem John Wesley. Você sabe, minha sogra é metodista. Ela era importante, tinha um cargo alto na igreja metodista. E um dia eu disse que se John Wesley ressuscitasse, acho que ele não se juntaria à igreja metodista. Eles colocaram isso no grupo de bate-papo metodista. E alguns ficaram bravos comigo, enquanto outros disseram que ele estava falando a verdade. Eles não são cheios de métodos. Sim, agora eles apareceram com uma faixa de volta para Wesley. Estamos voltando para Wesley. Sim, quando você se desconecta do seu pai, você começa a cair. Sim, o pai da igreja, eles se desconectaram dele e estão caindo. Então eles estão dizendo agora, volte para Wesley. Nós queremos. Wesley era um cruzado, ele pregava de manhã. Não,
Imagine que de Bristol ou de onde quer que ele estivesse, ele percorria 80 milhas, que são cerca de 120 quilômetros. Às vezes 150, viajava o sábado inteiro a cavalo, tentando chegar a Londres para o culto dele. Ele não conseguia chegar, dormia em algum lugar estranho. Eles acordavam às 4 da manhã e viajavam das 4 às 8 para conseguir chegar à igreja. 75 anos, 78 anos. Então ele chega lá, prega o culto e depois disso prega ao ar livre à tarde. Sim. Aos 70 anos, não importa o esforço árduo que você faça para nos levar de uma situação de pelo menos 0 para acima de 0, isso se transformará em outra coisa. E o esforço deve ser espiritual, e deve ser espiritual o tempo todo. Tem que ser difícil, caso contrário, tudo simplesmente vai decair. É assim que a igreja é. E não é só assim com a igreja. É assim com os negócios, é assim com a política, é assim com o governo, é assim com tudo no mundo. Porque as forças estão sempre tendendo a fazer as coisas diminuírem e se degenerarem. Ah, sim, sim, você não precisa fazer absolutamente nada de errado para que as coisas estraguem. É natural, é apenas um piloto automático. Quantos percebem que o que estou dizendo é real? Sim. Então, a sua intervenção deve ser tal que te leve ao 0 e acima. E é por isso que, geralmente, se você é uma pessoa fleumática, preguiçosa, você nem sequer chega ao 0. Você nem chega ao 0. Sim, só continua caindo e caindo e caindo, sem parar, sem interrupção. Aí você começa a inventar números. Você para de contar pessoas, você começa a contar cadeiras. Quando alguém te pergunta, o que você faz? Então, eu sou pastor de uma igreja de 10 mil cadeiras. Glória a Deus. Aí você começa a contar. Temos 10 mil pessoas toda semana na igreja. Ou seja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eles somam tudo, mais programa especial, convenções, cruzadas, tudo. Eles juntaram tudo. Aí você começa a inventar estimativas diferentes e absurdas, estimativas bizarras, mas é tudo porque as coisas estão caindo, as coisas estão falhando, as coisas estão indo para baixo, para baixo. Então você só precisa mencionar alguns números malucos. Eu me lembro de andar pela cidade procurando, porque eu tinha pessoas. Eu contava as minhas pessoas. Eu dizia, meu povo é só, eles não chegam nem a 1000. E eu ouvia muitas pessoas realmente dizendo, nós temos aproximadamente 10 mil membros. Alguns vão dizer, temos 5 mil membros. Então eu dizia para mim mesmo, Senhor, livra-me do meu complexo de inferioridade, porque quando ouço falar em milhares e conto o meu povo, não chega a esses milhares. Então, um dia decidi, deixa eu dar uma volta e conferir todas as igrejas. E eu fui andando e comecei a conferir. O primeiro lugar que fui aqui, ali, ele é constante. Mencionando que tem 10 mil, 5 mil. Eu conto 1, 2 pessoas, 200, 200, uma para 3 mil e 4-00, 5 mil e 6-00700, 800, 800 e alguma coisa. As cadeiras disseram 800. Uau! Então não sou tão ruim. Se 800 é 10 mil, então eu também tenho 10 mil. Sim. Por essa razão, é de suma e vital importância que nos levantemos com esforços intervencionistas e significativos em todas as nossas igrejas, em cada uma delas. Amém. E um desses grandes esforços é a oração. Oração. A oração é algo profundamente espiritual. E nós devemos orar para combater a terrível decadência que está vindo sobre todos nós. Aleluia. Amém. Agora, a decadência acontece por muitos e variados motivos, porque há simplesmente uma degeneração gradual no sistema. Número 2, porque o mundanismo está colocando uma pressão considerável sobre nós.
Não ameis o mundo. Amém. Nem as coisas ou as coisas que estão neste mundo. 2 Timóteo 4,10 diz: Demas, de fato, me abandonou, tendo amado profundamente o presente século. Então, o mundo é uma atração muito forte e poderosa. É como um ímã sugando nossos membros. Então, estamos aqui bem no coração da igreja. E há como um grande e poderoso ímã lá fora, exercendo uma força considerável, sugando as pessoas para longe e tentando, de forma contínua, tornar a igreja completamente mundana. Amém. Agora, a igreja é a igreja e Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. A Bíblia diz claramente: não ameis o mundo presente, nem as coisas que há neste mundo. Se alguém verdadeiramente ama o mundo, o amor do Pai Celestial não está nele. Portanto, as coisas que estão neste mundo não deveriam de fato nos atrair. Mas nós queremos tanto ser aceitos por este mundo, não é mesmo? Pastores querem ser diretores executivos de bancos. Pastores querem ser aceitos pelo mundo. Assim, ele é muito requisitado como palestrante em diversas conferências e seminários e eventos. Ele é um palestrante renomado e um conselheiro estratégico para governos, além de ser um conselheiro influente para diversas instituições corporativas. Ele atua como um conselheiro especializado em engenharia financeira avançada e na futurização da securitização de receitas. Desculpe, mas ele possui um apelo que atravessa amplamente as fronteiras geográficas. Sim, ele tem um apelo que atravessa fronteiras. Ele agrada à igreja e agrada ao mundo. Ficamos tão felizes com tais credenciais, em vez de estarmos felizes por sermos homens de Deus, como João Batista, que prega a palavra e vive no deserto usando roupas simples, fazendo cruzadas de bermuda. Ei, nós realmente queremos muito que o mundo goste de nós. Queremos todo tipo de pessoa em nossa igreja, com os braços abertos, é o que desejamos. Mas existe um caminho estreito. E a Bíblia diz: entrem pelo caminho estreito, pois largo é o caminho. Ampla é a porta que leva à destruição. Mas nós queremos verdadeiramente ser aceitos pelo mundo. O mundo deveria dizer: uau, eu realmente gosto profundamente da sua igreja. Sua igreja é amorosa. Sua igreja é gentil. Sua igreja é aberta. Este homem não é aberto. O homem não é aberto porque ele prega a palavra de Deus. Então, o mundo está exercendo uma pressão considerável sobre a igreja. Sim, é por essa razão que, tanto no mundo quanto na igreja, nós pregamos tão intensamente sobre o dinheiro. Porque o dinheiro é o Deus deste mundo. Por isso, os pastores estão sempre falando sobre prosperidade e dinheiro, e não sobre o Evangelho, Jesus indo até os confins do mundo. Ah, não. Os pastores não são assim de forma alguma. Agora somos realmente muito mais amados. As coisas do mundo. A cobiça dos olhos, os diamantes cintilantes e caros, o ouro reluzente e valioso, os penteados elaborados e modernos, os sapatos elegantes e de grife, as roupas luxuosas e da moda, os carros potentes e sofisticados. Um dia, um pastor estava falando sobre outro pastor e disse: está vendo? Eu te disse que ele não é chamado. Eu realmente te disse que ele não é chamado.
Eu te disse que ele não é chamado. Ele anda a pé. Ele não tem carro. Eu te disse que ele realmente não é chamado. Desde quando o verdadeiro e genuíno chamado de Deus passou a ser simplesmente endossado, verificado e aprovado pela mera presença de um carro, de fato, eu disse que ele não foi chamado. Eu disse que ele não foi chamado. Ele está trabalhando. Os pastores querem ter os melhores e maiores carros, os muito maiores carros. E eles precisam estacionar perto da entrada, onde todos os vejam. Qual a utilidade de um carro muito bonito que ninguém vê? Você só vê isso você mesmo. Ei, yes. Very similar. Então queremos ser como o mundo. Sim. E tanta pressão da mídia. Sim. É realmente muito interessante, sabe? Há tanta pressão exercida sobre as pessoas e é por isso que todo tipo de coisa está entrando na igreja. Até que vai chegar um momento em que nem vamos mais conseguir reconhecer a verdadeira e profunda essência da igreja, a sua identidade e o seu propósito. Sabe, isso é uma igreja? É uma igreja? Mesmo agora, mal dá para reconhecer a igreja. Você mal consegue distinguir a igreja do mundo. Sim, se você olhar entre os mentirosos e a Lia, às vezes os mentirosos são ainda mais mentirosos dentro da própria igreja. Sim, mentir. Se alguém chega e diz, posso ser seu sócio de negócios? Sabe, eu dou glória a Deus. Deus me chamou 4 anos e falou ao meu espírito para construir tesouros financeiros do reino de Deus no reino dos céus. Você até fica com medo de uma pessoa assim. Quero ser seu parceiro financeiro. Nós temos uma conta bancária só. Você fica assustado. As pessoas estão se casando e formando famílias. É absolutamente essencial que você verifique o status do HIV de seu parceiro. Não existe mais essa ideia ingênua de virgem, essa pureza que muitos idealizam. As únicas virgens que restam neste mundo moderno são a Virgin Atlantic, as companhias aéreas e seus aviões, e infelizmente muitos pastores hoje em dia não querem mencionar os pecados e as verdades importantes que estão claramente estabelecidas na Bíblia Sagrada. Eu estava pregando em uma igreja e um dos pastores disse que a palavra fornicação nunca foi mencionada nessa igreja antes. Sim, a palavra fornicação nunca foi mencionada. É só, Deus é pura bênção. Deus está abençoando. Este é o seu dia de viver em abundância. Este é o seu tempo, este é o seu momento. Deus está agindo na sua vida. Toda montanha está sendo movida, todo vale está sendo preenchido. Receba a bênção do Senhor, o poder de Deus está aqui esta noite. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto o poder milagroso de Deus. Receba 1, receba 2, receba 3, receba 4. É só isso que estamos ouvindo. Se você começar a mencionar, se você começar a ler a partir de Efésios capítulo 4, você começa a mencionar especificamente a fornicação, dizendo que nem sequer deve ser mencionada uma única vez. E você diz que isso nunca foi mencionado nesta igreja antes, ou seja, anteriormente. Esses somos nós hoje. Você não pode deixar de mencionar seus pecados. As coisas que estão escritas de forma bem clara na Bíblia, que certamente trarão o julgamento e o fogo divino de Deus. Olha só, por exemplo, a fornicação. Você realmente não deveria dizer isso e muitas outras coisas que de fato não precisam ser ditas. Se você disser que é outra coisa antes de perceber, alguém estará se dissociando do que você está dizendo. Sim. E chamando isso de altamente provocativo.
Altamente provocativo. Como isso pode ser? Mas você vê que gradualmente eu digo, se você quiser, tente morrer e ressuscitar dos mortos em 10 anos e veja o que acontecerá na África do Sul. Todos ressuscitarão dos mortos em 20 anos, 30 anos e verão como será. Você pode nem reconhecer em que mundo estamos. Você se pergunta, estamos em uma das cidades antigas? Não. Então, o que estou realmente dizendo é que o mundo está nos pressionando para nos mudar. Então, se você não orar, ficará surpreso. Você será chamado de pastor. Sabe, eu lhe digo, há pessoas que não conseguem acreditar que somos pastores. As pessoas iam como missionários. As pessoas saíram daqui como missionários, foram para ilhas, deitaram-se na praia, morreram, comeram ratos. Eles comeram ratos. Pois eles têm 1000. Como você come hambúrguer? Eles comeram ratos e morreram. Missionários morreram na praia. Eles estavam indo como? Como? Eles conseguiram chegar às praias. Houve algum naufrágio? Houve um naufrágio. Ele nadou e atacou os ratos. Essas são pessoas, são missionários. As pessoas dão suas vidas. Olhe para nós. As pessoas não conseguem acreditar que somos cristãos. Até, mas nem agora. Você apenas. Se eu te dou 20 anos, 10 anos aqui, não só aqui, mas no mundo todo, das nossas mensagens. Sim. E a pressão que isso exerce sobre nós até hoje. Estou pregando. Estou restrito. Sim, estou restrito. É verdade. Para que você não se desvie da pregação essencial que eu prego, a próxima coisa que está nos derrubando é a carne, essa natureza humana e suas inclinações. Sim, a maldição, com suas consequências negativas, está nos derrubando. O mundo, com suas pressões constantes, está nos pressionando. O orgulho da vida. Agora, a carne. Ei, peça por essa carne. Você não sabe do que é feito. Mas eu lhes digo, é porque Satanás, o adversário, come pó, e nossa carne é feita de pó. Uma vez exumei um corpo morto e sem vida, depois de alguns anos, para um estudo detalhado. E quando eu exumei o corpo, por vários bons e importantes motivos, havia uma fina e sutil poeira marrom. A pessoa, infelizmente, havia se transformado completamente em pó. Pó marrom, sim, é um pó bem pegajoso, muito pegajoso, com uma textura realmente grudenta. É exatamente isso, é bem pegajoso, não há dúvidas. Você é. Então, seu corpo é, na verdade, essa sua essência, e a Bíblia diz que Satanás foi punido severamente para andar no chão e lamber a poeira como um sinal de sua humilhação. Pó comerás. Então, os demônios adoram vir e se apegar aos seus órgãos internos e começar a mordiscá-los de forma dolorosa. E quando eles realmente começam a mordiscar, você começa a ter todo tipo de sentimentos e sensações estranhas. Similar. A serpente é, sim. Se você por acaso vir um morto, mesmo quando o corpo é cremado, verá que ele se torna um pozinho assim. É apenas um pó muito fino, e Satanás, em sua maldade, adora comer isso. Ele diz claramente, pó comerás. Sim. Então, nossa carne. Eu te digo, não há ninguém aqui que não seja incomodado pela própria carne. Isso está te afetando, entende? Sim. É como se você se deixasse levar, se tornaria um pecador. Quero dizer, seria ainda mais selvagem que um pecador profissional. Eu fosse um pecador não nascido de novo. Você entende o que estou dizendo? Essa carne.
Uma vez ouvi o Io, um pastor muito dedicado e experiente, dizendo que, sabe, quando ele era um pastor jovem e cheio de energia, ele realmente queria se tornar um pastor velho e sábio. Porque quando ele está sentado no escritório e uma moça bonita entra, a carne dele é afetada. Ele sentia que, se ficasse mais velho, isso diminuiria, os sentimentos seriam menores. Quando ouvi, impressionado, eu disse: ei, você também. Qualquer pessoa que faz algo para Deus, não é que ela não tenha carne. A carne o incomoda exatamente como incomoda você. A única diferença é que ele está conseguindo superar isso e prevalecer. É isso que ele está fazendo, de fato. Mas não é que ele não tenha os mesmos sentimentos e as mesmas tendências que você tem. É perfeitamente normal, se você está aqui, você nunca deve, em hipótese alguma, deixar seus sentimentos te afastarem de Deus. Alguns de vocês sentam-se na igreja, o pastor está pregando e vocês estão pensando em como ele é realmente bonito. Em vez de receber a palavra e a revelação que está sendo transmitida, você está olhando para o quão bonito o pastor é. Sua carne está completamente alerta e você diz para si mesmo com um desejo profundo e sincero: ó Senhor, eu realmente queria que ele não fosse casado, que ele estivesse disponível para mim. Eu queria que ele não fosse casado. Um dia depois do culto, uma irmã da igreja veio me ver. Eu não sei se ela veio especificamente para ver minha esposa ou a mim, ou talvez a um de nós dois, sabe? E ela então perguntou ao pastor que estava conduzindo o louvor naquele momento: ele é casado? E ele disse: sim. E ela disse: quantos aqui percebem que sua carne está desperta e viva demais? Agora, aqueles de vocês que pensam que à medida que envelhecem, sua carne está ficando mais fraca e debilitada, olhem para o Gênesis 22. Abraão tinha 99 anos. Ele afirma que tem 99 anos de idade, uma longevidade notável, e ele diz isso com grande convicção. E aconteceu que depois de todas estas coisas, Deus, em sua sabedoria, tentou Abraão. Meu Deus do céu, eu realmente achava que a tentação, essa força irresistível, acabava por volta dos meus 38 anos de idade. Mas, surpreendentemente, aos 99 anos, as tentações ainda estavam chegando de forma constante e persistente. Não é realmente muito incrível? Carne. Então, se você não orar, sua carne ficará selvagem. Você se vê fazendo coisas, você diz: ei, fui eu mesmo? Foi você realmente? Sim. Sua natureza intrínseca e sua essência são de macho natural e fêmea natural, respectivamente, em sua forma mais pura e original. Sim, é natural. Se você seguir isso, ficará realmente chocado. Sim, é natural.
Eu limitei você aos exemplos específicos que quero dar e apresentar. Não mesmo. Você conhece os exemplos. Você conhece os exemplos. Uau! Agora me lembro de uma vez, há algum tempo, em que tomei a decisão de jejuar por um período de 3 dias completos, sem ingerir comida e nem mesmo beber qualquer líquido. Eu queria que minha carne apenas soubesse o seu devido lugar. Então, eu jejuei por um período de 2 a 3 dias, abstendo-me de qualquer outra carne que não fosse a dele. Eu estava, de fato, matando-o suavemente, de uma forma gradual e quase imperceptível, prolongando o processo de maneira intencional e cuidadosa. No terceiro dia, eu estava fazendo isso com meu amigo. Nós dois, sim, no terceiro dia. É realmente incrível e eu não sei como conseguimos ficar no mesmo quarto, considerando tudo o que aconteceu. Nós dois estávamos deitados na cama. Estávamos completamente meio mortos e realmente não conseguíamos nos mover de forma alguma. Eu era estudante do ensino médio, internato. Eu estava em um internato. Em vez de estudar, eu estava jejuando. No terceiro dia, eu não conseguia me mover. Ele também não conseguia se mover. Então, éramos como 2 cadáveres, ao deitar na cama. De repente, alguém veio bater na porta. Era um quarto de caixa. Alguém veio até aqui e disse: sua mãe está aqui. Minha mãe veio me visitar para me trazer comida. E eu disse para a pessoa que eu não posso vir, eu não consigo me mover. Então diga para minha mãe voltar para casa. Você acredita nisso? Sim, eu disse, pode assumir qualquer forma. Eu não consigo me mover. Eu não consigo abrir isso. Eu não consigo me mover. Eu estava esperando dar 6 horas, então eu rastejaria como uma cobra até a porta. Então, depois desse jejum, eu disse para mim mesmo que sei que as pessoas conseguem jejuar por 21 dias. Um irmão estava me contando que ele estava jejuando há 21 dias. Ele estava em seu 18º dia, sem comida alguma. Sim, ele estava em Londres pegando o ônibus. Não lembrava que estava jejuando. Ele correu depois que o ônibus começou a andar. Ele estava no seu dia 18. Ele havia esquecido que estava jejuando. Então eu me perguntei, por quê? No terceiro dia eu estava quase morto. Então decidi tentar esse experimento de novo. Eu ia jejuar por mais 3 dias, mas desta vez eu acordaria de madrugada para orar, porque eu não orava muito. Eu só estava tentando aguentar até as 18 horas. Você está me entendendo? Então eu fiz de novo. Falei para o meu amigo, vamos tentar de novo agora. Naqueles dias eu praticamente jejuava o tempo todo. Então eu disse, vamos começar. Ele disse, legal, vamos lá. Nós não morreríamos. Não morremos na primeira vez, não morreremos na segunda. Então começamos o jejum. E dessa vez, às 4 da manhã, eu estava rezando. Olá, amor, sobre o Zobar. Acredite ou não, é um dos maiores experimentos. Você pode tentar, eu já tentei. Experimento científico. Sem fraqueza, sem cansaço. Eu era forte, eu estava acordado, eu podia me mover, eu podia perseguir um peixe, eu podia perseguir um coelho, qualquer coisa. Então, eu descobri que a oração é uma intervenção poderosa e transformadora contra o poder avassalador e mundano da carne e a fraqueza inerente e humana da carne. Então, quando você não ora, sua carne simplesmente o dominará. Faça tudo. E não subestime a sua própria carne, especialmente o que ela já provou e experimentou antes.
Qual que é o nome da sua comida? O que você come? O que você come? Um pouco, pessoas. O que você come? A Delicious Breie Samosa. Qual é o nome dela? Cuidado. Carrie é realmente seu alimento principal? Sim. Ok. E os negros, afinal, comem o quê? Uma vez que sua carne saiba disso, ela sempre será atraída por isso e continuará sendo. Por isso, os jovens devem ter muito cuidado com o que permitem que seu corpo experimente. Se o seu corpo experimentar certos pecados, certas comidas ou qualquer outra coisa, ele vai saber. Então, quando eu venho e você diz, tem bueinama aqui, eu digo, não estou com vontade. Não sinto nada. Eu não conheço. Minha carne não conhece. Se você for mencionar outra comida típica e tradicional em Gana, você diz kene, que é até um pouco azeda. Nem é doce, é azedo. Vai me atrair muito mais porque eu conheço essa pessoa desde a minha infância, desde criança. Mas quando você diz o que eu will, mas quando você diz papi, eu digo, o que é papi? O que é papi? Então, tudo o que você experimenta quando criança te incomoda pelo resto da sua vida. Então, se você experimentar fornicação, sexo ou outras coisas diferentes, você se torna, isso pode se tornar como uma fraqueza significativa para você. Um dia eu vi um irmão, ele era o melhor com todo mundo. Eu disse a ele, olha, parece legal. Você é como um galo que passa de mão em mão e parece ser muito poderoso. Mas no futuro, você verá que quando for casado, não poderá ficar com uma mulher só. Porque qualquer coisa que esteja usando uma saia e se movendo, você sempre irá naquela direção. Sim. Então essa é uma das razões pelas quais as pessoas não conseguem permanecer casadas. Não é que eles não queiram, mas eles sentem um gosto quando vem essa aqui, ou essa é do tipo morena, então venha. Essa é do tipo amarela, essa é do tipo alta, essa é desse tipo. Faz tempo que não vejo um tipo radeste. Eles sabem disso. Então você deve ter muito, muito cuidado como um jovem. Sim, é algo realmente muito forte. É de fato extremamente forte. E também muito, muito perigoso. Eu estava sentado ao lado de uma senhora. Eu estava de pé e alguns irmãos estavam passando e ela fez um som com a boca. Sim, senhor, ela fez um som, algo que eu disse, sim, tipo, você já observou a vida selvagem? Você vê que o leão estará lambendo ali. Ela fez esse som porque alguns caras estavam apenas passando e ela disse, uau. Mas isso é tudo dela, essa era a vida dela. Ela esteve com centenas. Centenas. Quando ela faz isso. É o que ela sabe. Sim, é o que ela sabe. Se você se casar com essa pessoa, você vai estar dormindo à noite de pijama e ela vai estar escalando a parede, indo para algum lugar durante a noite. Você está ouvindo a minha pregação? Então você deve se tornar verdadeiramente espiritual. Especialmente os jovens com uma luta espiritual significativa. Não brinque com a sua carne, não brinque de forma alguma. Pessoas que usam drogas, elas fizeram experimentos perigosos. Eles tomam as drogas, fizeram experimentos com ratos.
Eles dão cocaína e outras drogas ilícitas aos ratos de verdade, sabe? Depois, eles os mantêm em um quarto sem comida, sem água, por 3 semanas. Então, eles cuidadosamente tiram os ratos que já comeram e beberam água, e então colocam comida fresca aqui e a oferecem a eles. Os ratos, eles são viciados em cocaína, são dependentes de drogas, os ratos. Então, eles os tiram do quarto. Aqui está a comida, aqui está a água e aqui estão as drogas, crack, seja lá como você as chama. O rato que não comeu nem bebeu por um período de 3 semanas. Tem comida com um cheiro maravilhoso, sardinhas, uma delícia. Ele vai direto para as drogas. É muito mais forte do que o desejo dele por comida, porém. Sim, eu li sobre isso. Sabe, um pastor morreu por causa das drogas e eu estava tentando entender o que aconteceu com ele, sabe? E então eu estava lendo e realmente vi que não é algo muito fácil de superar. Não, absolutamente não, de forma alguma. É algo assim, quando você brinca com isso, muda a sua vida. Você reza e estará fazendo coisas. Não vai. Sim, isso nos afeta no ministério. Mas às vezes, quando você vê alguém que continua falando, você aprende como pastor que algumas pessoas não podem mudar. Um dia o Senhor me disse, este homem não pode mudar. Ele não pode mudar. Então ajude-o assim. Ele me disse para lhe dar dinheiro para ajudá-lo a fazer isso. Cuidei dele até ele morrer. E eu sabia que cada vez que eu dava a ele, eu sabia o que ele iria fazer. Ele não podia mudar. Sim. Então você deve ter cuidado. E você deve ser espiritual. Se você brinca com a carne, Satanás come o pó. Portanto, suas orações devem ser direcionadas para combater as leis da carne, que são inerentemente pecaminosas. E então, a natureza humana, em sua essência, também é negativa. Traição. João 2,24 diz claramente, mas Jesus não se confiava totalmente a eles, a essas pessoas. Jesus não se confiava a eles de forma alguma, porque ele conhecia profundamente o coração e as intenções de todos os homens. Ele sabia o quê? Ele conhecia todos os homens. Ele conhecia todos os homens. E o versículo 25, e precisava. Não que alguém tivesse que testemunhar sobre o homem, como se ele não precisasse que ninguém falasse sobre os seres humanos para ele, pois ele sabia o que havia no homem. Então, o comportamento do homem, a nossa natureza humana é de fato tal que luta de maneira contínua e constante contra tudo aquilo que é bom. Sim, é verdade, sim. Como você quiser. Quero dizer, quando você olha para o mundo, você se pergunta por que o mundo está indo nessa direção. É incrível, não é mesmo? Uau! Oséias, no seu capítulo 6, especificamente no versículo 7. Ou, se preferir, vamos ler primeiramente o versículo 6 para uma melhor compreensão. Versículo 6. Pois eu queria de fato misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento profundo de Deus, mais do que todos os holocaustos. Amém. Eu realmente desejava isso. Agora observe isso. Mas eles realmente olham para isso. Eles gostam de homens como quem? Como demônios, como espíritos muito malignos, como anjos verdadeiramente caídos. Como o que os homens fizeram, o que eles transgrediram a aliança, ou seja, eles desobedeceram completamente e totalmente. E então, em segundo lugar, agiram de forma traiçoeira. A deslealdade é a própria natureza do homem, não na igreja do homem, de forma alguma. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Na política, todo mundo é traiçoeiro até que seja ensinado. É por isso que, quando comecei a pregar sobre lealdade e deslealdade, parecia que as pessoas ficavam tão surpresas. Como você sabia o que estava acontecendo na nossa igreja? Eu não sei o que está acontecendo na sua igreja. Eu só preciso pregar sobre o que está acontecendo na minha igreja e isso estará acontecendo na sua igreja.
Não preciso pregar sobre o que acontece na sua igreja. Tenho que pregar sobre o que acontece na minha, acontece na sua. Oséias 6, 7. Eles são como demônios, criaturas verdadeiramente malignas. Como o quê? Você pode perguntar? Como homens que deliberadamente transgrediram a aliança sagrada e agiram de forma completamente traiçoeira. Eles agiram traiçoeiramente contra mim, com intenções perversas? Deslealdade. Então brinque com isso. Todo mundo será desleal, vai se voltar contra você, vai lutar, vai te trair, como Judas. Todo mundo vai murmurar, todo mundo vai reclamar. Todo mundo vai falar contra você em silêncio. Todo mundo vai sorrir para você. E quando você virar as costas, eles vão falar contra você. Todo mundo é assim, a menos que você ensine que isso é errado. Brinque com isso e veja por si mesmo. Brinque com isso. As pessoas não vão se lembrar. Eles não vão se lembrar dos pais. A Bíblia, você deve levantar aos idosos. Honre-os, pois eles não vão se lembrar de você. Você os deixa, eles venceram. Eles nem sequer vão te respeitar. Eles não vão mesmo. Você vai se surpreender. Você vai dizer, você não se lembra? Eles vão dizer, seu tempo já passou. Eles dizem, seu tempo já passou. Eles dizem, veja, Deus está fazendo algo novo. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Como eu. É normal. É normal. Eles vão te deixar de lado. Você não vai acreditar que te deixando de lado, vão te prender, nunca irão honrá-lo. Se não ensinar as pessoas a honrar, elas nunca o honrarão. Isso acontecerá naturalmente se ensine. Honre-me, meu aniversário. Ou Gálatas 6, domingo 6 ou qualquer outro. É hora de homenagear os pais. Honre o passado se quiser. Deixe natural. Ninguém jamais se lembrará de você. É a natureza dos seres humanos. É assim que as pessoas são. Lembre-se do que a Bíblia diz. Deus não é um homem. Que ele deveria fazer o quê? Mentira? A mentira faz parte da natureza humana. Portanto, Jesus não precisava que ninguém lhe dissesse nada sobre o homem ou o que havia no homem. Ele sabia o que havia no homem. Essas pessoas iriam se voltar contra você novamente. Veja o que Jesus fez. Ele pregou, curou, salvou, ministrou, alimentou 5.000. Devem ter sido milhares em Jerusalém que foram beneficiados pelo ministério de Jesus. E quando chegou a hora, o que ele recebeu deles em troca? Espinhos? Até Pedro disse, desculpe, eu não conheço. Você tem. Você por acaso conhece o reverendo Dr. Jus? Eu não conheço. Eu não o conheço. Tomé, eu não conheço. Judas disse, me dê 30 moedas e eu me livro desse homem tolo. Ele está deprimido. Ele está sempre dizendo que vai morrer. Ele é louco. Verdade ou não é verdade? Verdade ou não é verdade? Por isso você precisa de intervenções espirituais. Então você se senta e não ora. A igreja toda vai seguir por esse caminho. A carne vai seguir por esse caminho. O mundo vai nos empurrar para esse caminho. A geração desde nos empurrará nessa direção. Tudo vai acontecer assim, 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 assim. Que? Esse é o mundo. Essa é a nossa igreja. Não é pouca coisa ser um verdadeiro cristão, ser um crente fiel ou ser um ministro de Deus. Você está lutando contra tudo isso antes mesmo do diabo. Já mencionei o diabo? Ainda não cheguei ao diabo. Então Você consegue imaginar que o diabo entrou em cena? Quero dizer, Você está dizendo à igreja, vamos orar. O diabo, deixemos até mesmo o diabo de lado. A carne dos membros os fará dormir. Você está dizendo à igreja, vamos jejuar. A carne dos membros não os fará jejuar. Você está dizendo à igreja que esta é a vontade de Deus. O sistema mundial pressionará a igreja a não ser como Deus ou piedosa, mas a ser mundana e aceitar valores mundanos, padrões mundanos e padrões mundanos incríveis que você nem consegue acreditar que algum dia serão aceitos na igreja. A pressão é tanta que a igreja precisa simplesmente aceitar e sucumbir. Sim,
Então, tudo isso você pode ver claramente que Satanás não foi realmente mencionado de forma alguma em nenhum momento, de fato. Tudo bem? Então, se você quiser, sente-se aí e diga: eu não vou orar, estou apenas aqui. Todas essas coisas vão te dominar. E assim, este livro transformou o seu ministério pastoral. Fala sobre interceder contra a lei das realidades de todas essas coisas, o mundo. Eu não escrevi este livro para agora, eu o escrevi há muito tempo. A realidade do mundo, da carne, da natureza do homem, dos elementos, da própria natureza humana, da carne, do mundo em si. Interceda para superar isso e levá-lo pelo menos a zero. Vejo você se tornando um poderoso guerreiro de oração. Vejo você se tornando um poderoso guerreiro de oração. E então, das coisas que são determinadas contra você, sim, há coisas que são nomeações. Daniel, no capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Diz assim: 70 semanas. São o quê? Determinado. O que são? Determinado. Então você veio a um mundo onde certas coisas foram determinadas. Por exemplo, eu acredito que o apartheid foi determinado para ser desmantelado em 1994. Foi quando acabou? 94. Foi determinado. Então você pode vir ao mundo planejando coisas que funcionarão sob um regime como o apartheid. Mas está planejado que isso vai acabar. Está determinado que esse é o fim. É como o comunismo. Houve um tempo determinado para acabar. A Rússia, seja o que for, terminou. Vá à Rússia hoje e veja, há mais capitalistas, negócios. Você acha que está em qualquer cidade europeia, Moscou, carros lindos, todo tipo de coisa. No começo você vai, ele só vê em escada. Escada e carros russos. Agora você vê todo tipo de carro. Mais milionários lá. Então há coisas que são determinadas. Sua vida, sua morte determinada. Talvez você tenha vindo a este mundo e seu. Uma maldição foi lançada sobre sua mãe. Jó 7, versículo 1. Não há um tempo determinado. Você já ouviu falar desse homem? Esse Ivan o Terrível? É Ivan o Terrível? Sim. Ivan o Terrível. Esse é o nome dele? Você já ouviu esse nome, Ivan? Sim. A mãe dele era, de fato, a sua verdadeira e legítima esposa do... É a palavra russa para César. Eles tinham César. A Rússia tem S. Então eles são os S. Acho que, se não me engano, se minha memória não falha. E ele foi casado com sua esposa por um período muito longo de tempo e ela, infelizmente, não conseguia ter filhos. Então ele decidiu ir e ficar com uma outra mulher e teve um filho com essa mulher, e a mulher que não podia ter filhos. Ela amaldiçoou a mulher com quem o poderoso czar tinha ido ter um filho, e com grande fúria ela proferiu a terrível maldição. Ela disse com uma voz carregada de ódio, que você dê à luz um filho maligno e perverso. Que você dê à luz um filho maligno. Esse foi o Ivan, o terrível. Sim. Que oração, que oração. Antes de você nascer, alguém já havia proferido uma maldição. Que você dê à luz um filho maligno. Então você já chega a este mundo e as coisas já foram ditas, preparadas e prontas para te encontrar pelo caminho. Mas quando você entra em oração profunda e sincera, eu disse, quando você entra em oração, quando você entra no Espírito com uma mente de intervenção para intervir em todos os assuntos importantes e relevantes relacionados à sua vida, ao seu destino e ao seu futuro, você vê que alguns desses compromissos malignos são completamente e definitivamente cortados. Tudo o que está determinado em sua vida como algo maligno hoje está cortado em nome poderoso e glorioso de Jesus.
Agora, outra coisa que afeta nossas vidas, talvez às vezes de forma negativa, positiva, eu não sei, são as estrelas. Eu sei que você não acredita em astrologia e nem eu, mas eu acredito em Jó 38, versículo 31. Lá diz: podes tu, com a tua própria força, atar as doces e belas influências das Pleiades, ou porventura soltar os poderosos e firmes laços de Órion. Podes tu, com a tua sabedoria, fazer aparecer o Mazarote a seu devido e preciso tempo? Ou podes tu guiar o majestoso Arquituro com seus filhos celestiais? Conheces tu as divinas ordenanças dos céus? Podes tu, porventura, estabelecer o domínio delas sobre a terra? Amém. Veja novamente o versículo 31. Você pode controlar as doces e suaves e agradáveis influências das Pleiades por acaso? Agora, aqueles de vocês aqui na África do Sul têm um céu noturno muito bonito, onde é possível ver as estrelas de forma lindíssima e clara. Diz, você pode. Qual é o próximo verso? Versículo 32. Podes tu dar à luz Mazarote no seu tempo, ou podes guiar Arcturus com seus filhos? Se tivermos uma chance. Quando sairmos lá fora, vou mostrar a você o Mazarote. Mazarote é a palavra hebraica para constelações. E há 12 famosas constelações que compõem o zodíaco. Certo, mas voltando ao versículo 31, ele diz: você pode prender as doces influências das Pleiades? Se formos lá fora no céu, vou mostrar as Pleiades para você. Está bem ali. É parte de Touro, o Touro. Está bem ali. Lindo. 7 deles. Se você for a Londres, há uma estação de metrô chamada Seven Sisters, as 7 irmãs. As estrelas são chamadas de 7 irmãs nas Pleiades. Não sei se a Tipachon recebeu esse nome, mas acho que sim. E Órion. É lindo. É o mais fácil de ver. Você vê a constelação de Órion, diz a doce e suave influência. Agora diz-me, o que é exatamente uma estrela? Ouça com atenção. As estrelas provavelmente são muito mais do que realmente pensamos que são. Ou talvez não. Porque lembre-se de que os reis magos, aqueles sábios do Oriente, seguiram a estrela brilhante para encontrar o menino Jesus. Esse é um ponto importante, número 2. Você sabe, quando o diabo foi lançado para fora do céu, a Bíblia diz que ele levou 1/3 das estrelas. Um terço das estrelas, sim, 1/3 do total de estrelas visíveis no céu noturno foi completamente removido de sua posição original. Agora, o próprio Jesus Cristo é chamado para a ação e para cumprir o seu propósito divino. Olhe bem para isso. Sua cauda, de fato, arrastou a 1/3 parte das estrelas do vasto céu. Agora, deixe-me explicar para você sobre as estrelas brilhantes. Você vê que Jesus é chamado de noivo e estrela da manhã. Também é chamado de até que a estrela da manhã surja em seu coração. Você conhece a rede de televisão Daystar? Em Timóteo, ele diz: até que a estrela do dia se levante, temos uma palavra profética ainda mais segura, que é como uma luz que aparece para quem está sentado em um lugar escuro. Sim, Pedro brilha no lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em seus corações. Então, estrelas. As estrelas não somos nós, talvez sejam o que pensamos que elas são. Sim. E assim, em Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, fala-se sobre as influências celestes das Pleiades ou das poderosas bandas de Órion, uma descrição verdadeiramente notável. Tudo bem. E posso mostrar-lhe as Pleiades. É lindo. Posso lhe mostrar Órion. Posso lhe mostrar o Arcturus, os filhos de Arcturus. Linda na próxima. Estas são estrelas, não é difícil vê-las. Uma vez que eu te mostro uma vez, você sempre vê. Você diz, é aquela ali mesmo. Lindo.
Será que essas estrelas podem estar influenciando o seu destino sem que você saiba? Agora, as estrelas estão tão distantes. Algumas delas estão a 400 anos-luz. Você sabe o que é um ano-luz? Um ano-luz são 6 trilhões de milhas. 6 trilhões de milhas. E eu sei que você não entende isso. Mas o que eu sei, você não entende a ponto de não conseguir entender. Mas o que isso significa é que se estiver a 400 anos-luz, são 400 vezes 6 trilhões de milhas, o que também é incompreensível. Mas o que isso significa é isso que isso significa. Ouça, 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 ouça. O que isso significa, se está a 10 anos-luz de distância, significa que a luz da estrela leva 10 anos para chegar aos seus olhos. Então, quando você vê a estrela, se ela está a 10 anos-luz, você está vendo como ela era há 10 anos. É isso que significa. Então, quando você vê, algumas estrelas estão tão distantes que a luz leva 200 anos-luz para chegar até aqui, essa é a distância, 200 anos-luz. Isso significa que, quando olho para as Pleiades, se estão a 200 anos-luz, estou vendo as Pleiades como eram há 200 anos. Ou seja, em 18. Estamos em 2017. Então, 1817. Estou vendo como era em 1817. Agora chegou a Terra, para mim. Não é incrível? E uma das estrelas mais distantes está a 400 anos-luz. Então, você está vendo como ela era em 1617, a 400 anos-luz de distância. Isso é uma estrela. Então, mesmo que já tenhamos ido a planetas, já fomos a isso, já fomos a Júpiter e tudo mais, não é nada comparado a uma estrela. Planetas são vizinhos. Se você for para o céu, verá Vênus, um grande, está sempre lá à noite. Veja bem, Vênus é uma grande estrela, não está piscando. É planeta, não estrela. Você me vê depois da igreja. Vou mostrar como distinguir planeta e estrela. Você está aqui? Você está indo embora? Sim, é lindo. Ah, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Ela tem uma música assim, não é? Sim, lindo. E não é só pela equipe, não é só pelo tamanho, mas você vê. Então as estrelas podem não ser o que você pensa que são. Quando falamos sobre as influências doces que você vê, então parece haver outras forças. Às vezes é simplesmente místico. Alguém, uma boa pessoa, morrerá. Uma pessoa má será muito velha. Ele nunca se sentirá fraco, nunca morrerá por muito tempo. Coisas diferentes. Isso é incrível. Então, nossas orações podem, de fato, realmente quebrar e intervir em alguns desses destinos. Sim, é verdade, certamente. Então, você deve ser encontrado deitado de costas em seu quarto, com a boca aberta e falando no Espírito. Handicala. Ei, é isso que está acima da minha cabeça, naquele cachorrinho ali? Tudo bem. Gostaria de tirar meu cachorrinho daqui. Não, estou falando sério. Conheço uma igreja onde uma dessas coisas aconteceu. Sim, foi quando eu estava falando na cidade e eu olho e digo, ei, você ainda está por aqui? Há muitas forças e elementos em ação. Então, uma pessoa que simplesmente deita e relaxa, eu te digo com toda a certeza, alguns de vocês são mais do que verdadeiros hipopótamos quando estão profundamente dormindo.
então as estrelas. As estrelas, eu te digo, são realmente coisas poderosas. Você pode não saber exatamente o que é, mas todas elas talvez tenham algum efeito significativo e coisas que ainda não conhecemos. Não para fazer uma grande doutrina, mas para notarmos as escrituras que mencionam estrelas na Bíblia. E essas não são coisas novas, mas isso. Veja, a razão pela qual as estrelas não são importantes para nós hoje é porque temos a bússola, sabe? Então, Dom, nós realmente não usamos as estrelas para saber a hora ou o caminho. Mas se você conhece as constelações, há uma constelação chamada Grande Ursa e Pequena Ursa. No pequeno mais profundo, você tem uma estrela chamada Estrela do Norte, Polaris. É sempre ao norte, sobre o Polo Norte. Você vê isso ali e isso vai te guiar. Então, se você estiver no mar e não souber para onde está indo, a estrela o guiará e lhe mostrará para onde ir. Mas agora temos bússolas e telefones, iPads, rede de telefonia móvel e assim por diante. Então não olhamos mais para cima. Mas elas eram muito importantes antes. Sim. Então, senhoras e senhores, Deus está nos guiando para eliminar e intervir em nossas vidas. E quero dizer, todos nós, sabe, jovem, quando estive na África do Sul e viajei por todo o país, quando fui a algumas das cidades e vilarejos de pessoas de cor, percebi que os problemas que existiam em Mitchell's Plain eram os mesmos em Eppington, em Pau, bem distante. É como se fosse a mesma coisa. Você até se pergunta por que eles vieram treinar em Mitchell's Plain e levaram isso para lá. Como você chama isso? Quero dizer, existe algum programa que está sendo oficialmente divulgado sobre o que está acontecendo e você não tem nenhum. E os problemas que existem entre as pessoas de cor são diferentes dos que existem no mundo negro ou no mundo negro. É diferente. São tipos de problemas diferentes. Uma vez alguém se machucou, foi levado ao hospital em uma de nossas cidades. Era uma cidade e os médicos disseram, estamos esperando pelos feridos. Era uma tarde de domingo. Lá vieram eles. 1, 2, 3. Por esfaquear, matar, fazer tudo o que eu te digo, sabe? E veja se são apenas orações a Deus, sabe? Vamos ser homens e nos levantar. Ser homens de oração. Oração. Que os pastores sejam homens, sabe? E uma vez disse algo. Ele disse, sabe, já na velhice, eu estava sentado à mesa de jantar com ele. Ele me disse, se eu fosse começar uma igreja agora, eu apenas sentaria no meu quarto e oraria para que as pessoas viessem. Foi isso que ele disse, eu apenas sentaria no meu quarto e oraria para que eles viessem. Isso é o mesmo que dizer que não estamos envolvidos com a oração. Nós não estamos profundamente envolvidos com a oração. Então, isso tira de nós a autoridade espiritual e a nossa capacidade de guiar os rumos da nação. E o caminho que ela está seguindo e o seu futuro, sabe? Eu não sei quem eram os pastores na época do apartheid, quando estava prestes a acontecer a transição, mas talvez houvesse alguns grandes e influentes pastores, não sei, que podem ter intercedido com grande fervor por esta nação, que o destino de uma guerra civil provavelmente foi evitado por suas orações fervorosas e decisivas. É isso que eu penso. Eu não sei quem eram os pastores, mas tenho certeza de que havia pessoas que oravam. Tenho certeza de que todo mundo pensava que este país ia pegar fogo, queimar, que haveria um inferno aqui. Mas tenho certeza de que havia algumas pessoas. Aleluia. Estou certo ou errado? Foi isso que aconteceu aqui? Sim. Aconteceu? Sim, tenho certeza que realmente houve uma intervenção. E agora, de novo, veja bem, porque a influência ainda está muito clara aqui. Ela quer entrar de outra forma, guerra de outro jeito, não de maneira oficial, de outras formas, outros crimes, coisas diferentes. Então precisamos de pastores e homens de Deus, de oração, e ninguém vai vir de Gana para orar por vocês aqui. Nós temos nossos próprios Wahala em Gana. Você entende Wahala? Nós temos nossos próprios problemas. A Nigéria tem seus próprios problemas. Lá também estão orando. O país de todo mundo está vacilando sob a influência do mundo, da carne, da natureza humana, da maldade, da ganância, dos crimes, tudo isso você sabe e muito mais. Então, por isso, precisamos nos levantar, orar fervorosamente e clamar a Deus pela nossa nação.
Precisamos mencionar as Escrituras diante do trono de Deus e dizer: Senhor, ajuda-nos, salva a tua nação, salva teu povo. Faz algo grandioso na África do Sul novamente. E você deve orar pelo seu povo, seus filhos. Olhe atentamente para os pastores. Quantos pastores jovens e dedicados nós temos atualmente na África do Sul? Temos um número significativo deles? Não, todos estão gritando e expressando suas preocupações. Não, infelizmente, muitos jovens promissores não estão assumindo o papel de pastores. Pastores são pessoas mais velhas. Há pessoas sentadas aqui que são verdadeiramente como pais para mim. Eu posso ver claramente que eles são realmente pais para mim. Na minha idade, eles são pais para mim. Eles podem me dar a luz. Nem mesmo como primogênito, talvez como o último filho que nasceu. É verdade. Posso ser o último bebê de alguns dos pais que estão aqui. Onde estão os jovens e dedicados apóstolos negros? Os jovens e inspirados profetas negros? Os jovens e brilhantes professores universitários que corajosamente ficarão de pé e dirão com convicção: o Espírito Divino entrou profundamente em mim quando ele falar poderosamente comigo. Eu quero esse tipo de pessoa que possa realmente impactar a riqueza dos negros e, além disso, começar a ir para a Judéia e Samaria. Eu quero ver um pastor negro que tenha membros negros em sua congregação. Brancos e indianos já foram para Samaria, porque você tem Judéia e Samaria tudo dentro da África do Sul. Mas você não vê muito disso. Alguém me disse que as igrejas negras não são grandes. Sim, alguém me disse que você dificilmente tem uma igreja negra, que seja uma igreja grande. Eu não sei se isso é verdade. É verdade? Como eu saber? Estou dizendo, alguém disse. Você diga isso é verdade. Eu não sei de nada. Eu não moro aqui. Ele disse que o povo só não tem igrejas grandes. Mas nós podemos quebrar isso. E nós estamos quebrando isso. Em nome de Jesus. O seu destino é a verdadeira grandeza. Uma magnífica e imponente igreja está esperando por você. A sua pequenez atual não é, de forma alguma, o seu futuro permanente. Você me ouviu? Eu digo que sua pequenez não é seu futuro. O livro de Isaías, capítulo 2, versículo 1. Isaías, capítulo 2, versículo 1. Quero que você veja isso. A palavra que Isaías, o Imos, viu a respeito de Judá e Jerusalém, que somos nós. Jerusalém somos todos nós. Venha ao Monte Sião, Jerusalém. Isso verdadeiramente acontecerá. Isso acontecerá nos últimos dias com grande glória e poder. Que o monte da casa do Senhor será firmemente estabelecido no topo dos montes e se elevará acima das colinas, e todas as nações a ele afluirão. Amém. E será grandemente e verdadeiramente exaltado acima de todas as colinas e montanhas. Você conhece o monte? A casa do Senhor é chamada de monte, não é chamada de topeira, não é chamada de formigueiro. O glorioso monte da casa do Senhor será firmemente estabelecido no mais alto topo de todos os montes. Quero convidar todos vocês a visitarem a linda Suíça, meu país natal, um lugar realmente especial. Visite as montanhas, você vê belas montanhas. Se você quer belas montanhas, venha para a Suíça. Sim, a Table Mountain é uma pequena colina comparada a ela. É uma pequena colina. Você quer montanhas de verdade? Venha para a Suíça. Branco, 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 branco. Com trens especiais para levá-lo até lá. Carro especial K, melhores teleféricos. Fabricado na Suíça. É por isso que os suíços são bons em fazer caronas. Meu povo, somos bons em fazer elevadores. Você não vê? O elevador Schindler é suíço. Teleférico suíço, Schindler.
Sim. Agora, entre as montanhas, sempre há montanhas mais velhas. Então, às vezes, você vê uma foto de montanhas brancas assim, e aí você vê que tem uma grande e ela está lá. Eles rotulam, é isso, como o Mont Blanc. Mont Blanc significa montanha branca, é a grande. Na Europa você vê as montanhas, todas são altas ao redor dela, mas esta é a mais antiga. E a Bíblia diz que acontecerá nos últimos dias, que o monte da casa do Senhor será firmemente estabelecido no topo de todas as montanhas, elevando-se acima de todas as colinas. Então será uma montanha realmente muito superior. Aleluia, aleluia, e verdadeiramente será exaltada acima de todas as colinas e montanhas. Sim, assim será, e para todos sempre. Amém. E de fato, todas as nações da terra fluirão. Sim, todas as nações, sem exceção. Não apenas os caetés, não apenas os povos negros, não apenas os sus, não apenas os zulus, mas verdadeiramente todas as diversas nações e povos de todo o mundo fluirão para ele, convergindo em unidade e propósito. Aleluia. E o terceiro versículo. E virão muitos povos e dirão uns aos outros com grande entusiasmo: vinde, vamos à casa do Senhor, ao templo sagrado, para adorar e buscar a sua face. Subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, o lugar de sua habitação. Pois ele nos ensinará os seus caminhos. Ele nos ensinará seus caminhos. Amém. E nós andaremos em sua vereda, porque verdadeiramente de Sião sairá a lei do Senhor. Aleluia e amém, assim seja. Deus vai fazer isso sim. Olhe para mim aqui de pé. Quem sou eu? Quando eu quis entrar para o ministério, meu pai disse: tudo bem, você pode fazer o que quiser. Nenhum pastor estendeu a sua mão para me ajudar. Eles, ao contrário, simplesmente estenderam as mãos para resistir-me. É por isso que eu digo a você: Deus fará grandes coisas em sua vida e em seu ministério. Levanta-te agora e brilha verdadeiramente, porque a tua luz finalmente chegou. Isaías 60. A tua luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Aviso sobre a escuridão. A velha escuridão cobrirá a terra. Agora a escuridão está começando a se espalhar por toda a África e pelo mundo todo. E escuridão total, o povo. Mas veja, é por isso que você nunca deve perder a esperança. Eu te digo, bem aqui na África do Sul, nunca, nunca, nunca pense que tudo está completamente perdido. Não existe nenhum tipo de escuridão que possa verdadeiramente eliminar. Você já viu a luz se acender? E a escuridão diz: eu não vou embora. Essa lista não tem escolha. Você vai embora porque a luz está acesa. Mas o Senhor nascerá sobre ti. Veja, esse é certamente o poder da unção do Espírito Santo. E a sua glória será de fato vista sobre ti. Olhe para o próximo versículo, os gentios. Veja, pessoas que são estrangeiras para você virão à tua luz. Veja, a luz e a palavra que você fala, e a luz que vem da sua vida e do seu ministério. Os gentios virão à tua luz. Levanta-te e resplandece, porque a tua luz chegou. A glória do Senhor nasceu sobre ti. Eis que as trevas cobrirão toda a terra, e densa escuridão os povos da terra. Mas o Senhor certamente nascerá sobre ti, e a sua glória será vista claramente sobre ti. Os gentios virão ao resplendor do teu nascimento. Você vai se levantar e no meio da sua ascensão e no processo de sua elevação e crescimento, os gentios serão chamados para se juntar a você e fazer parte deste momento. Venha, 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 venha.
Não tenha medo. A África do Sul é uma nação abençoada e a África do Sul depende dos pastores. A sua luz chegou. Você deve se levantar, você deve brilhar. Você deve brilhar, você deve brilhar. Você deve assinar. Reis virão ao resplendor do teu nascimento. Reis virão ao resplendor do teu nascimento. Eles não podem te ignorar, nem ignorar a sua opinião. Reis virão ao resplendor do teu nascimento. Versículo 4. Levanta os teus olhos e vê. Sim, levanta os teus olhos e vê. Todos se reúnem, eles vêm até ti. Teu filho virá de longe, sim. Teu filho virá de longe, e tuas filhas estarão ao teu lado como um ninho seguro e acolhedor. Deus vai trazer pessoas. Muito obrigado pela preciosa bênção da sua palavra que foi verdadeiramente divulgada à sua igreja. Obrigado por levantar bons e fiéis pastores, grandes e dedicados trabalhadores para a sua abundante e grande colheita. Obrigado porque o futuro é brilhante, muito brilhante. Muito, muito brilhante. Muito, 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 muito brilhante. Pela sua igreja e por nós lhe damos louvor.